Valeu, galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui, Dicas do Fred. Eu vou passar 3 dicas para vocês muito rápido sobre a confecção artesanal de bancadas em porcelanato. Fica com a gente até o final para você não ter mais problema com isso. Tem muita gente comentando que está quebrando a quina do porcelanato, fica uma lindeza, fica um brinco na cozinha, no banheiro de vocês, só que durante o uso costuma dar problema de trinca, de fissura aqui nas bordas do porcelanato. Então tem 3 dicas para passar para vocês hoje sobre a confecção artesanal desse tipo de bancada, tá bom? Eu vou ir ao stand de revestimentos para mostrar para vocês como é que vocês escolhem o tipo de revestimento. E na escolha do revestimento a gente tem 2 dicas e mais uma dica na finalização do acabamento. Então vem comigo que eu vou passear com vocês. Aqui eu estou diante de uma estante aqui da loja, mostrando para vocês, tem 4 marcas de porcelanato. A primeira é Biancogres, a segunda aqui é Insepa, vocês podem ver aqui Insepa. A terceira marca, Portinari. E a última marca daqui do canto, Porto Belo. O que eu preciso olhar quando eu vou escolher um porcelanato para fazer bancadas artesanais, com canto vivo, com canto em 45 graus? É só a marca? Não, não é só a marca. Eu vou mostrar esse aqui, ó, Portinari, muito tradicional. Tem uma superfície esmaltada em alto brilho, mas o fundo dele é uma massa de cerâmica com um certo percentual de porcelana que dá o direito desse piso, o direito técnico desse piso ser chamado de porcelanato. Se você tem uma superfície esmaltada e um fundo que é uma composição de algumas massas, entre elas predominantemente cerâmica e porcelana, esse tipo de material não dá resistência suficiente para não quebrar as quinas do porcelanato. Você faz o corte em 45 graus e o bico fica muito frágil, ele não tem resistência suficiente para suportar os atritos de panelas, de pratos que vão bater nas quinas, então quebra. Não é suficiente escolher uma marca muito boa. Então a primeira dica que eu vou passar para vocês é essa dica aqui, ó. Vocês vão primeiro escolher um porcelanato. Eu estou chegando aqui numa outra prateleira que tem algumas opções e vou mostrar para vocês. Um porcelanato daquele tipo antigo. Esse daqui é um Insepa, a superfície dele é polida como aquele outro, é bem brilhosa, tem essa opção e tem também essa opção aqui, já é uma outra marca, é a Eliane. Esses dois têm a mesma característica e o que eu quero enfatizar para vocês é o seguinte, ó, massa única. O mesmo material que está na superfície está no fundo. Se você olhar para esse tipo de revestimento da Delta, que também é uma marca muito boa, você tem uma superfície esmaltada, de alto brilho, bem polida, e uma parte de trás que é uma composição de massas, entre elas predominantemente, como eu falei, cerâmica e porcelana. Você pega um revestimento como esse, faz o corte chanfrado em 45 graus aqui, junta uma com a outra, a quina fica muito frágil à quebra, fica muito frágil mesmo. Agora, se você pegar um revestimento como esse, que é massa única, fizer o corte aqui em 45 graus e juntar as duas, você tem mais resistência. Então você tem basicamente na hora de escolher essa opção, que é de escolher esse que é massa única, ou você pode também escolher esse tipo de revestimento, que não é massa única, mas ele tem um aprofundamento desse material, que é predominantemente porcelana, em mais ou menos 2,5 milímetros aqui, onde está a minha unha. Então até aqui ele é basicamente esse revestimento, esse material mais duro, feito predominantemente com porcelana. Você corta ele num chanfro de 45 graus nesse sentido e você tem uma superfície de quina mais resistente. Então vamos lá. Primeira dica, escolhe um material com uma resistência adequada para esse tipo de serviço. A quina vai ficar melhor. Segunda dica na escolha dos materiais, eu vou trazer vocês aqui para uma outra área do stand de exposição. Então a segunda dica é a seguinte, você vai escolher materiais com medidas adequadas, ó, preferencialmente grandes formatos. Essas peças aqui, quase todas elas têm 1,20 por 1,20. A maioria das bancadas tem 60 centímetros de profundidade, então você escolhe uma peça de 1,20 m, você corta no meio e tem um aproveitamento de 100%. Então você consegue fazer sem junta, sem espaçamento de junta, essas peças, a divisão entre área seca e área molhada da sua bancada. Então você consegue ter esse tipo de revestimento. Se você utilizar de 1,20 por 1,20, muito provavelmente você consegue fazer a sua bancada inteira sem ter nenhuma junta. Se tiver junta, pega uma junta de no máximo 1 milímetro, 1,5 milímetros e faz o rejunte como a gente mencionou agora há pouco. Vamos trabalhar aqui com uma outra hipótese. Vamos imaginar que você quer fazer o seu piso, parede da bancada e o entorno completo da sua bancada com o mesmo revestimento. Recomendo que você procure seu arquiteto, seu profissional de instalação, antes de fazer a compra do material e já diga para ele, olha, eu quero fazer a minha bancada com essa característica. Então, na hora de escolher o revestimento para ser comprado, ele já vai, junto com você, escolher um que vá para o chão e para o revestimento, que tenha pelo menos essa massa aqui que a gente mencionou, que são 2,5 milímetros de aprofundamento da massa da superfície.
tá bom? Mas se não tem jeito, você quer usar esse daqui, o mínimo que você precisa fazer é pedir para o seu profissional fazer um preenchimento completo nessa junta em massa plástica. Você aumenta a resistência e diminui a possibilidade de quebra. A terceira dica do que a gente está apresentando para que vocês tenham uma bancada em porcelanato feita sem perigo de quebra, ou diminuindo o perigo de quebra das quinas, é a utilização do rejunte adequado. Você não pode rejuntar a sua bancada, principalmente nas quinas, com rejunte cimentício, porque ele não vai aumentar a resistência dessas quinas. Você vai utilizar um prato, com um prato você consegue quebrar a quina. Imagina quando você estiver lavando uma panela. Então você usa primeiro ou rejunte acrílico, ou o rejunte epóxi, que é esse outro rejunte aqui. O profissional vai reclamar pra caramba, porque o rejunte acrílico e o rejunte epóxi é mais difícil de fazer. Eu sei porque eu já reclamei muito da utilização desses materiais. Mas não tem alternativa. Você vai fazer uma bancada em porcelanato, no mínimo você precisa rejuntar com acrílico ou com epóxi. Mas melhor ainda do que rejuntar com rejunte acrílico ou com rejunte epóxi, é você rejuntar com massa plástica na cor do porcelanato que você escolheu. Vou te mostrar. E aí eu vou finalizar as dicas mostrando esse canto aqui para vocês, ó. Esse é um canto feito corte diagonal dos dois lados e rejuntado com massa plástica na cor. Foi polido e olha como ficou. O nível de resistência que a peça massa única tem, junto com o rejunte em porcelanato feito do jeito que tem que ser, até o fundo lá com massa plástica na cor e depois polido, é um nível de resistência que você vai encontrar aí nas pedras naturais, que você vai encontrar no granito e superior, inclusive, à resistência do mármore, porque como você deve saber, a resistência do mármore é inferior à do granito. O porcelanato, normalmente, alguns defendem a ideia de que o porcelanato é mais resistente ainda do que o granito. Particularmente eu não testei para saber, eu não tive coragem de marretar nenhum deles. Mas eu sei que nenhuma das bancadas que a gente fez com porcelanato, e já tem mais de ano que a gente faz, deu problema de trinca, porque a gente já começou da maneira certa, com essas dicas que eu estou passando para vocês. A primeira que não tem a ver com a resistência, que é a escolha do tamanho certo do porcelanato. A segunda, escolher um porcelanato com massa única ou com a massa de superfície com pelo menos 2 a 2,5 mm. E a terceira, rejunta com massa plástica na cor do revestimento, na cor da superfície do porcelanato. Tendo seguido esses passos, te garanto que você não vai ter problema. Se você seguir, é claro, esses passos. Pode ser que você acabe errando em alguma outra coisa, ou o seu profissional acabe errando em alguma outra coisa. Você não vai ter problema com a sua bancada. Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu like. Comenta se você já faz desse jeito, se você tem alguma outra técnica, se você teve alguma dificuldade, alguma dor de cabeça aí na sua bancada. Divide com a gente a sua opinião. Até mais.